Olá, pessoal, boa noite. Estamos aqui na nossa mais um encontro nosso sobre a temática que a gente está discutindo, né? Nos nossos últimos encontros é sobre teoria crítica e hoje a gente vai conversar sobre o pensamento do Marcuse, né? A teoria de Marcuse, né? E fazer uma relação com alguns outros autores, né? Da teoria crítica da Escola de Frankfurt. E na próxima semana a gente vai passar a discutir o texto de Adorno, Dialética Negativa. Na semana seguinte, a gente parte para a discussão em torno do pensamento de Habermas, a teoria crítica dele. Ele já vai ter uma visão diferente, né? Não vai utilizar desses autores apenas em Conhecimento e Interesse, que é uma obra anterior à sua teoria da ação comunicativa, é que ele ainda se utiliza de Freud, mas posteriormente ele vai utilizar, né, na sua teoria mais do ponto de vista psicológico, a gente, digamos assim, a gente vai perceber que ele vai se utilizar de Piaget e de Kohlberg, né, em vez de Freud. Hoje a gente ainda está nessa discussão, né, entre a psicanálise freudiana e a presença, né, do pensamento da influência, especialmente de Marx, mas a gente vai ver também de Hegel, né, porque, como eu estava conversando com vocês anteriormente à aula, o texto, por exemplo, do Marcuse, Razão e Revolução, né, ele faz um apanhado geral da filosofia de Hegel, e o surgimento da teoria crítica, né, e toda a influência de Marx, de alguns autores do positivismo, e depois como é que a filosofia de Hegel, ela, digamos assim, passa a sofrer algumas críticas, né, e uma influência, por exemplo, no mundo, no pensamento britânico e tal. E aí a gente vai começar agora algumas discussões em torno, principalmente do texto, né, que a gente passou para vocês lerem, a gente discutir, que é Eros e Civilização, mas eu gostaria de relembrar algumas questões, né, em relação ao pensamento de Marcuse e a figura desse filósofo, que foi muito importante, principalmente no final da década de 1960 e início de 70, né, nos Estados Unidos, porque ele foi considerado, naquela época, né, o guru, né, da nova esquerda, né, que estava surgindo. Então, você tem hoje, por exemplo, figuras famosas, né, inclusive aqui no Brasil, a Angela Davis, ela vem muito, né, constantemente, tem uma relação muito boa, principalmente com o pessoal lá do Sudeste, né, de São Paulo, da USP e tal, como a Judith Butler e outros, né, o Axel Honneth e o Habermas, mais no sul do país, né, e a Angela Davis, por exemplo, ela foi uma figura do movimento estudantil, né, dessa nova esquerda que surge nos Estados Unidos, no final de 60, né, e você tem uma influência e todo uma movimentação em torno, né, eu não sei se vocês conhecem o movimento dos alunos na França, né, em maio de 68, né, que eclodiu e tem toda uma influência, né, posterior no pensamento e no direcionamento do ponto de vista político da nova esquerda que surge, né? Porque eu falo nova esquerda assim porque as minorias, né, os estudantes, né, os negros, né, juntamente com os trabalhadores e várias outras minorias na França, mas também nos Estados Unidos e em várias partes do mundo, né, elas passam a ter uma ênfase, né, do ponto de vista político muito grande, né? E o marxismo mais ortodoxo ele trabalha mais com a questão dos trabalhadores, né, do proletariado, aquela visão, né, mais ortodoxa, Lenin, quando a gente fala, né, Stalin, toda essa galera, Trotsky, né, eles são considerados marxistas mais ortodoxos e quando eu falo nesse pensamento da nova esquerda, né, que
a gente se reportou aqui a figura do Marcuse, que foi considerado... Tem uma série de controvérsias e discussões que a gente não vai entrar aqui, mas a Angela Davis é uma filósofa contemporânea, americana, da Universidade da Califórnia, que ela tem várias obras e ela trabalha com essa questão, né, do movimento negro, umas discussões. Ela estudou com Adorno, com o pessoal da escola de Frankfurt na Alemanha, em determinada época, mas ela foi presa também nos Estados Unidos, né? O próprio FBI, né, e o pessoal chegou a considerá-la como uma espécie de uma terrorista, né, assim, e ela era uma aluna só ainda, tal, tinha todo um problema, né, de racismo aí pelo meio, e o Marcuse, ele é um filósofo da escola de Frankfurt, vocês sabem que migraram, né, nesse período aí para os Estados Unidos. Marcuse trabalhou para o governo americano, né, para o FBI, tem uma relação interessante essa história, né? Porque ele é um cara, um marxista, né? Que falava em revolução, mas trabalhando para o governo americano, né? Então, por isso que briga com o Fron, né, professor? teve umas brigas muito sérias, como vocês viram, do ponto de vista da teoria, com o Eric Fromm, né? Porque ele acusa, né, deles distorcerem um pouco o pensamento. Eles chamam de neo-freudianos, né, de revisionistas, e tem toda aquela discussão, né? E o Eric Fromm, apesar de se dizer um freudiano, mas ele muda uma série de conceitos freudianos, né? Não aceita a ideia de complexo de Édipo, de instinto de morte, né? O Thanatos, aquela coisa toda. Ele tem toda uma visão diferente, critica o biologismo, né, freudiano, né, como a gente viu, né? Então, Carlos, é como você coloca, né, as discussões foram muito sérias, né, até que romperam, né, Eric Fromm depois se afasta da escola de Frankfurt, mas o Eric Fromm é um autor, um psicanalista, né, muito renomado, né, e ele tem também uma influência nos Estados Unidos muito forte, né, muito forte, né. Ele se tornou muito famoso, muito conhecido, né? Então, uma perspectiva mais culturalista, né? Digamos assim, Professor Francisco, psicossocial, como eu disse. você acabou de dizer aí que, dentre outros, Trotsky era muito ortodoxo. Quer dizer que ele era mais ortodoxo do que Stalin porque viraram inimigo. Inclusive, foi Stalin que mandou matá-lo, né? Foi no México lá, né? Tem todo Se ele aquele fugiu envolvimento da dele União com a Frida Soviética porque Kahlo, era né? ortodoxo, então Stalin era mais ortodoxo do que ele. Tem divergências, eu não estou Stalin era um entrando aqui. tirano, cara. Não, ficou maluco. Stalin, Enlouqueceu ele, ali, só, né? ele era louco, Tem obcecado divergências em pelo relação à poder, teoria, cara. né? Principalmente do ponto depois, de que, vista internacional. depois que o Lenin morreu, Alisson, a direção normal do Partido Comunista teria ido para Trotsky, né? Mas houve ali alguma confusão entre os bolcheviques ali, e ele teve de fugir, Stalin assumiu e enlouqueceu, né? Stalin era um cara muito perigoso, né? Ele matava brincando, Muito né? agressivo, E entendeu? Ele era um cara muito violento. o próprio Lenin dizia que ele era muito rude e tinha medo, só que o Lenin fica doente, né? E o Stalin, ele toma conta, né, do negócio. Ele faz jornal próprio só para o Lenin ler, né? Terminou sendo uma péssima coisa para o comunismo, professor, Stalin ter assumido o poder, não é? Como? Terminou sendo um péssimo histórico para o comunismo, porque não é o que Stalin fez, não é o comunismo que Marx pregava. Não é a planificação do que ele. Uma parte só, porque o Stalin, como o Alisson falou, virou um tirano, né? Uhum. De um certo ponto ali da década de 20 em diante, ele saía matando todo mundo que era contra ele, ele queimou, né? Cara, eu acabei de assistir um material na Netflix que é muito interessante sobre isso. Viu? Como? Tem uma série na Netflix de 5 episódios, são 5 episódios curtos, que se chama Como se tornar um tirano. E aí ele fala dos principais tiranos. É muito boa, cara, muito boa a linguagem. Eu só zapiei semana passada, não cheguei a assistir, não. Ele fala do Stalin, Hitler, o Idi Amin Dada, o Gaddafi, Hitler. E aí Saddam Hussein, ele mostra, cara, as estratégias aquele cara da Coreia lá do Norte também, né? Sim, o Kim Jong,
dinastia, né? Então ele mostra lá, assim, é tipo um manual e o que cada um, né, deixou lá como legado, né? Assim, quais são as suas estratégias, né? E o Stalin, cara, Stalin praticamente ele apagou o passado russo, entendeu? Ele criou uma verdade. Ele manipulou, né, muito o partido, a né, história, todos os meios de comunicação. Sim. Né, e fez o que, assim, né, eliminou os seus concorrentes, né? Trotsky todos, morreu né? com uma picaretada na cabeça. Dizem a história, né? A suposição é essa, né? Que ele mandou matar o Trotsky lá no México, né? Ele teve aquele caso lá com a Frida, né? Que era casada com aquele artista lá, mas o Lenin ele já tinha uma suspeita, né? E tinha um medo que o Stalin assumisse o poder. Ele dizia que ele era muito rude, né? Era um cara e era um cara, um assassino, né? Já era um cara acostumado a matar, né? A fazer esse tipo de. Então, para ele eliminar alguém era a coisa mais fácil, né? Agora na UFAL a gente tem uma série de alunos. Você sabe que a UFAL é um universo, né? Um partido ali não é só um partido que existe, ali existem pessoas com uma visão mais tradicional, uma visão mais conservadora, existem os outros que são apáticos em relação a... E existem alunos de trotskistas, né, stalinistas, até hoje, né, assim, dentro da... Conhecidos ali, no próprio curso de filosofia, né, em outros cursos, você tem vários alunos. Então, eu coloco isso porque, às vezes, a gente está numa palestra, né, e a gente começa a fazer, como eu já fiz em alguns momentos, esse tipo de crítica, viu, Carlos? Stalin foi um assassino, tal. Tem gente que acha ruim, né? Assim, o cara, você está mostrando a realidade, né? Como foi que aconteceu. Mas tem gente que é do partido lá deles e os caras ficam irritados, né? Foi um grande assassino, professor. Agora, como o Alisson disse aí, creio que não tenha chegado perto ao que o capitalismo americano fez em todos os... Sim, claro. Se você analisar as guerras e as dominações que os americanos fizeram aí, claro. E o Ocidente fez, Alisson, eu acho que não chega, não ultrapassa o que o Stalin fez, não, apesar de ter sido um absurdo, né? Mas aí você vê, né, assim, essa questão que você coloca, né? Os Estados Unidos, vamos dizer assim, meio que ele legitima as suas guerras, né? Como aconteceu no Iraque, como aconteceu no Golfo, ele faz uma guerra legal, por assim dizer, né? Tem toda uma mobilização, toda uma questão de vamos dizer assim, tentativas diplomáticas de se estabelecer qualquer tipo de diálogo e tal. E aí, quando se esgota essas possibilidades, os Estados Unidos simplesmente age. Age porque ela é uma potência militar e ela é cirúrgica nesse sentido, né? Claro que a gente não vê o que realmente acontece do outro lado, né? Quando os Estados Unidos bombardeou, né, Tel Aviv, foi terrível. Crianças, explodiu teatro, explodiu um monte de lugares onde civis estavam. Então, assim, isso nunca veio à tona, né? Você tem um primeiro exemplo, o Eliel fez uma colocação, você tem o Hiroshima e Nagasaki, foi uma coisa terrível, né? E eles foram depois julgar os japoneses, né? Assim, mas o crime, bastava uma bomba daquela já acabava, né? Mas é aquilo, não, os japoneses, eles, depois da primeira explosão, com certeza teriam se rendido. Não era necessário a segunda explosão. A segunda explosão foi vingança pela Alisson, passou um mês ainda, Alisson, para eles se render. Os japoneses eram bem agressivos. Você pode ver que até hoje, eu tenho um amigo que morou no Japão há uns 10 anos atrás, Bruto Francisco, nasceu em São Paulo, mas os avós dele vieram depois da guerra, né? Os japoneses têm um bairrismo gigantesco com Okinawa. E olha que são japoneses, eles têm uma discriminação, porque racismo. Okinawa foi quase que colonizada pelos americanos. Quando estava lá no Canadá, eu tinha colegas que eram japoneses e outros que eram da Coreia do Sul. E uma vez eu perguntei a um japonês se ele era coreano. Rapaz... eu não gosto não é. Se falar que chinês e japonês é a mesma coisa, eles ficam com raiva, não são? Eles se odeiam.
para eles são bem superiores, entendeu? Você chamar um japonês de coreano ou de chinês, entendeu? Só que a China hoje, veja, o Japão, eles invadiram a China, invadiram a China, milhões de pessoas, né? Mataram milhões. Aquilo ali foi um negócio, um genocídio, assim. Mas o plano, Alisson, o professor, o plano ali na Segunda Guerra, Alisson, foi o que ele disse, tá no documentário lá da Netflix, era os Estados Unidos invadirem o Japão. Não era jogar as bombas, não. Era uma invasão ao Japão mesmo, a ilha inteira. Uhum. Já como a China, na época, e a Coreia estavam sob domínio americano, já tinha essa ameaça dos japoneses invadirem a Coreia de novo e a China. Daí eles iam invadir. Agora o cálculo. Aí ficou metade dos generais sem querer e a metade querendo. Por quê? Porque ia morrer. O cálculo que eles fizeram era o morticínio de 50 milhões de japoneses na invasão. Porque lá, você sabe, eles são. O negócio deles é a honra, né? Se ele perder a batalha na espingarda, eles se matam, eles se suicidam. Eles não se entregam. E se o imperador morrer, meio mundo de gente pratica o Iaikeri, né? A metade se mata. Na barriga se matando, né? E aí, entre as duas opções, ou invasão à ilha do Japão, ou as bombas, eles dividem as bombas. Mas olha, voltando a essa questão tá muito boa a discussão, né? Assim, a gente está falando de uma série de questões históricas, né? Agora, a gente pode perceber, né, que esses autores, vocês estão falando assim uma questão que é importante, né? Mas a questão das guerras, o que é que eu estou querendo dizer, né? A questão das guerras, essas questões políticas, tudo envolve um problema, né? A questão econômica, né? O capitalismo, né, está por trás de uma série de. Vocês colocam, por exemplo, quem foi que o Elielto até comentou, fez um comentário aí no chat, né? Assim, se for ver quem matou mais, quem matou menos, legítimo, terrível, né? Assim, porque os dois lados, depois da Segunda Guerra, por exemplo, quando houve a tal da Guerra Fria, né? Você tem aquelas pessoas que eram adeptos, né, do pensamento da União Soviética, né, do pensamento de Stalin, de alguns desses marxistas ortodoxos e tal, e o pessoal defende, né, como, por exemplo, os americanos, a própria escola de Frankfurt, Marcuse, o Erich Fromm, todo esse pessoal também critica a postura, por exemplo, americana, de demonizar, por exemplo, a União Soviética e achar que o capitalismo é a coisa mais interessante e melhor do mundo, né? E aí, a crítica que eles vão fazer ao capitalismo, né? Por exemplo, o próprio Marcuse, que a gente está discutindo hoje, né? Ele tem uma obra chamada o On-Dimensional Man, né? O Homem Unidimensional, né? Que foi traduzido, que ele coloca justamente essa coisa, né, da dominação de um pensamento único, do capitalismo, né? Os indivíduos ficam, digamos assim, indiferentes, né, em relação, não há nenhum senso crítico, né? Há toda e tem toda essa visão que a gente ainda vai discutir ainda na próxima semana, ainda com a Adorno, essa turma toda, a questão dos meios de comunicação, né, que esses autores da Escola de Frankfurt, a indústria cultural, né, que eles criticam muito, a dominação, por exemplo, através de Hollywood, né, dos meios de comunicação. Então, o pessoal fica anestesiado, né, achando que está vivendo num mundo incrível, né, maravilhoso e tal. Mas esses autores, eles vão fazer uma crítica, né, em relação a esse tipo de sociedade. E aí a importância da psicanálise, ela é fundamental, né, na análise da forma como os indivíduos se comportam, né, e também em relação à própria liberdade, à própria questão da subjetividade, né? Você vê que, por exemplo, Marcuse e o Erich Fromm, como o Carlos colocava no início, né, tem uma discrepância muito grande na divisão. Porque, por exemplo, esses autores neofreudianos, eles vão querer o quê? Fortalecer a ideia de ego, né? E o Freud, que o Marcuse é totalmente adepto, ele vai fazer o quê? Ele vai justamente criticar, mostrar que o ego não é senhor da casa, né? O ego, o eu, né? Que é a filosofia cartesiana. Desde Descartes, você tem a ideia do sujeito, né? O grande senhor da razão, né? Até chegar ao pensamento de Hegel, que vai dar uma visão mais intersubjetivista, né? Mas a crítica de Freud ela é muito importante, por quê?
Porque o Freud, com essa ideia de inconsciente, né, a ideia de impulsos, instintos, né, a ideia de isso, né, do id, né, o id, né, que ele chama de id, os impulsos, a libido, né, tudo isso, ela é fundamental, essa crítica, no sentido de quê? De mostrar que o indivíduo ele não é totalmente livre, né, como ele pensava, porque ele é justamente manobrado, ou ele é, digamos assim, vítima também, né, de todo um histórico, né, no sentido freudiano, de toda uma ontogênese, ou seja, de todo um desenvolvimento individual, e uma filogênese, né, um desenvolvimento histórico, como ele mostra lá no Totem Tabu, nas outras obras, né, tudo isso, né, toda essa visão cultural, né, também, né, mas essa coisa do instinto, né, das pulsões, pesa muito sobre o sujeito. E aí você tem também toda a ideia de repressão, né, que o Freud traz, né, e fala que lá na obra, por exemplo, Totem Tabu, né, do ponto de vista cultural, do ponto de vista histórico, né, do ponto de vista filogenético, né, você tem a repressão que é introjetada no indivíduo, né, através da culpa, né, como ele mostra em Freud, Totem Tabu, né, os indivíduos, eles introjetam a culpa. E aí a ideia de superego, né, dessas normas sociais, né, que são representadas na família, na figura do pai, né, elas são introjetadas, e a culpa, a repressão, né, ela é uma coisa que, digamos assim, o indivíduo se sabota, né? Se sabota em que sentido? Né? Porque toda a repressão social ela é introjetada no indivíduo através da figura do superego, né? A imagem, a figura do pai, toda aquela coisa, e a própria mente do indivíduo, né? Que fica essa luta, né? Entre superego e id, superego e ego, né? O ego e id, né? Você vê toda essa coisa das pulsões, da normatividade, né? Da lei, tudo isso é interessante nesse sentido, né? Por quê? Porque esses autores eles vão mostrar, né, toda essa coisa, né, do ponto de vista psicanalítico, né, toda essa questão da influência, né, da sociedade sobre o indivíduo, né, a questão da repressão, a questão dos fatores inconscientes, mas também a análise, né, do ponto de vista social e econômico, né, do capitalismo. E você veja a relação que existe, porque no próprio Freud, essa coisa da repressão, né, dos instintos, ela se dá por quê? Porque, do ponto de vista cultural, do ponto de vista da sociedade, né, quanto mais cultura, quanto mais sociedade, mais repressão, né, Freud vai colocar, né, e menos liberdade desse indivíduo, né, que originariamente, digamos assim, do ponto de vista histórico e do ponto de vista tanto filogenético, no caso aí, como ontogenético, do ponto de vista individual, você tem os impulsos sendo barrados, né? Porque o indivíduo ele não pode mais agir como supostamente ele agia num suposto estado de natureza, né? Com aquela liberdade toda de utilizar da sua libido, né? De ter todas as fêmeas, de ficar livre à vontade, né? Como coloca Freud. A cultura ela vai reprimir. Por quê? Devido à própria escassez, né, de bens, e o indivíduo é obrigado a trabalhar. Veja que o trabalho aí ele tem uma conotação semelhante àquela marxiana do trabalho alienado, né? Que o indivíduo é obrigado, não é a visão hegeliana no sentido positivo, porque Hegel também tem as duas visões, né? O que ele chama de Entfremdung e de Entäußerung, né? Que o indivíduo se vê do ponto de vista Entäußerung, né? Naquilo que ele produz, né, como um artista que vê a obra de arte que cria, ou um cientista, ou alguma coisa, mas também ele se vê de forma Entfremdung, estranhada, né, naquelas coisas que ele está produzindo, e a melhor imagem é aquela do Charlie Chaplin, né, no Tempos Modernos, né? O indivíduo só aperta um parafuso, não sabe nem o que está fazendo, né? Ele fica já com aquele tique, né? Assim, porque ele, né, não sabe, é totalmente estranho o trabalho para ele só aperta um parafuso, sabe nem o que está fazendo, né? Então, é uma visão totalmente diferente daquela visão,
né, do trabalho como entoicerum, como algo positivo, né, que ajuda na própria produção da subjetividade, né? O indivíduo produz um mundo, uma realidade, né, que é produto da sua subjetividade, né? Então, vocês vejam que toda essa análise que a gente está fazendo aqui, né, do ponto de vista da Escola de Frankfurt, ela permanece até hoje em que sentido? Né? No uso da psicanálise, né, como um instrumento importante. Mesmo como eu disse para vocês, a gente vai trabalhar a Habermas daqui a 2 semanas, né? Ainda vai trabalhar com Adorno, a questão, principalmente a obra que eu passei para vocês aí, Dialética Negativa, né? E depois a gente vai trabalhar com toda a teoria crítica de Habermas, que aí dá um desvio, digamos assim, do ponto de vista psicanalítico, né, trabalhando depois com Piaget e Colbert, mas você tem depois o discípulo de Habermas, né, o Axel Honneth, retomando e mostrando, inclusive nas falas dele, nas palestras, a importância da psicanálise hoje, né, para a teoria crítica, né. O Axel Honneth, ele vai trabalhar com um psicanalista chamado Winnicott, né, e aí eu estava lendo um texto agora, antes da aula, e a gente talvez trabalhe. Eu vou também ver se passo um livro que é de uma psicanalista, de uma filósofa teórica crítica americana, se não me engano, lá da Universidade da Califórnia, que chama Amy Allen, né? Ela trabalha com toda já uma crítica em cima do pensamento do Axel Honneth, mostrando a importância, por exemplo, do pensamento de uma freudiana, que é a Melanie Klein, né, que a gente conversava antes da aula. A gente estava com uma boa discussão aqui antes da aula, né? E aí, o pessoal, não, vamos gravar, porque aí a gente não perde essas falas e tal, né? E aí talvez seja importante a discussão, se não for, a gente joga o vídeo na lixeira, né? E tal. Assim, a gente conversando e tal, mas lembrem que a gente estava colocando justamente isso, né? A, a Amy Ellen, né? Ela vai justamente fazer uma crítica, fazer uma leitura, né, do pensamento lá do Adorno, a dialética negativa, o Habermas, ela trata também, fala do Foucault, né, Adorno-Foucault, a questão da psicanálise, e ela tece uma crítica a Axel Honneth nesse sentido, né, de mostrar, porque o Axel Honneth fala da relação intersubjetiva mãe-bebê, né, no pensamento lá de Winnicott, e ela vai mostrar que essa questão que a gente está discutindo aqui, quando vocês colocam, por exemplo, das guerras, né, seja do lado durante a Guerra Fria, né, aquela visão geopolítica, né, bilateral, né, o bilateralismo, União Soviética, Estados Unidos, aquela coisa toda, a agressividade humana, quando a gente estava falando nesses autores, essa questão da agressividade, ela coloca como um fator que é fundamental, né, que é importante, né? Então, o pessoal começa a falar, por exemplo, de psicanalistas e dessa relação intersubjetiva, né? E aí se reportam muito a Hegel, né? A fenomenologia do espírito, né? Porque todos esses autores, eu estava falando para vocês antes da gente começar a gravação, por exemplo, dos filósofos, né? Pós-colonialistas, né? Por exemplo, a gente falou do Achille Mbembe, né? Falou do Said, tem o Fanon, né? Fanon também era um psicanalista, né, lá da Argélia, e também ele, um negro, foi para a França ser educado, e aí ele também se usa dessa coisa da dialética do senhor e do escravo. O próprio livro aqui, Eros e Civilização, se vocês perceberam lá, tem um determinado momento que Marcuse também tece comentários em relação à fenomenologia do espírito, essa figura, né, a dialética. Há vários autores, o Axel Honneth, o trabalho de doutorado da Judith Butler, né, que é sobre a questão do desejo na fenomenologia. Então, o vídeo que o Carlos mandou na aula passada, né, do Marcos Nobre, sobre aquele livro dele, Como Nasce o Novo, né, sobre a fenomenologia, é justamente por isso, porque essa obra, a fenomenologia, ela é uma obra central, de grande destaque dentro da teoria crítica, né? Porque essa coisa da relação senhor-escravo, e aí parece que o pessoal se esquece, né, desse papel da negatividade, né? Que a dominação, né, na relação, ela sempre pode acontecer, ela
pode estar sempre presente, né? E aí começam a tratar alguns teóricos críticos atuais como se isso aí tivesse sido resolvido, né, de uma vez para sempre, né? Não existe. Então, a coisa da agressividade, ela continua, né, no ser humano. Se você quer utilizar e quer comentar e quer fazer uma leitura do indivíduo, você não pode fugir a essa visão freudiana, né? Que é com Freud, ele vai mostrar que essa coisa da libido, né? Que o indivíduo ele pode sublimar, né? A sua energia, né? Vital, né? A sua energia do ponto de vista artístico, né? Eu lembro, eu até falei para vocês, né? Que eu cheguei a ser clérigo e no seminário o pessoal dizia que a gente tinha que sublimar, né? Então você tinha que desenhar, fazer não sei o quê, fazer tal, né? Então, mas o Freud diz, olha, tem que ter uma parte dessa energia direcionada para a questão sexual, né? Porque senão o indivíduo, né, vem a questão das neuroses, está entendendo? Então é muito complicado, por exemplo, você falar, por exemplo, me perdoe aqui alguns colegas aqui presentes, né, que ainda hoje são ligados à questão da igreja, a questão do celibato, né? A questão do celibato é um negócio complicado, é um peso muito grande para um indivíduo, é uma coisa difícil, né? Eu falava isso na igreja e eu lembro que um padre lá, ele mandou uma carta para o Papa, para o Vaticano, e eles disseram, olha, nem tratem desse assunto. Nem tratem, assim, está resolvido de uma forma, a Igreja Católica, de uma vez para sempre, é como se fosse assim, está entendendo? E isso é uma coisa fundamental para a saúde do indivíduo, né? Para a vida, né? Me perdoe assim quem tiver uma visão contrária, mas essa é a minha posição. Eu acho um peso muito grande nas costas de um ser humano, de um indivíduo, você querer cobrar castidade, né? A própria psicanálise ela coloca isso, né? É muito difícil e aí vem porque o próprio Freud coloca, né, essa questão da sexualidade, a energia libidinal, ela de alguma forma ela tem que ser usada sexualmente, né? Porque vem a coisa da neurose e tal e tal. E essa energia, ela é que descarrega a questão da agressividade, né? O ser humano, eu lembro de um professor que ainda tive aula, palestras com ele e alguns encontros lá na Universidade de Paraíba, ele faleceu, um grande filósofo, né? Chamado Danilo Zolo, não sei se você já escolheu, ele tem vários livros escritos. E ele é um autor, ele é um autor que ele trabalha muito com essa questão dessa visão, né? Muito realista em relação à política internacional. Ele é autor de algumas obras, né? Eu lembro, inclusive, a Justiça dos Vencedores, né? Uma obra dele. Não sei se foi traduzido no português, né? Foi professor de um filósofo lá, de um italiano que é amigo da gente, que a gente vai até publicar agora com ele um texto, um capítulo de um livro que ele acabou de se aposentar, está na Itália, voltou para a Itália, mas era professor lá da Universidade da Paraíba, o Giuseppe Tosi, né? Acho que ele foi padre também, né? Casou, saiu, se tornou professor da Universidade Federal da Paraíba e agora completou 70 anos e se aposentou. Mandou até uma mensagem para mim há alguns dias atrás, né, dizendo que o livro estava quase pronto, né? E é um texto, inclusive, que eu escrevi sobre aquela questão de geopolítica e filosofia, né, fazendo uma análise justamente dessa questão atual, né, dessas relações China, Estados Unidos, o mundo, América Latina, o Brasil. Por quê? Para mostrar a importância, né, na filosofia também, dessa questão da teoria crítica para analisar, né, as relações internacionais e analisar as relações do ponto de vista geopolítico, né, porque o pessoal, muitos filósofos que a gente estuda, ficam presos a conceitos, né, americanos, principalmente europeus, né? Até Marx, o pessoal que é marxista, né, fala de Marx como se Marx fosse aqui um nordestino, um alagoano, Marx é um europeu, né? Ele fala lá do capitalismo, faz a crítica, faz a revolução, mas é um europeu, né? Então, a gente pode se apropriar do pensamento de vários autores, né? Mas é bom também a gente fazer uma análise, né? Nós que somos filósofos, nós todos aqui somos, né, nessa sala, que fazer uma análise a partir, né, da nossa realidade concreta também, né? Usar conceitos e dialogar com o restante do mundo
mas também, né, a partir do nosso locus, né, do nosso lugar de fala aqui, de origem, né, da nossa raiz, né, dos problemas que nós passamos enquanto seres humanos, né, do ponto de vista existencial, do ponto de vista econômico, do ponto de vista político. É nesse sentido que eu escolhi, né, selecionei uma série de textos para a gente discutir, né, a gente vem desde o primeiro livro que a gente trabalhou nessa disciplina, do Martigey, né, dando uma apresentação para vocês sobre a Escola de Frankfurt, depois os textos que a gente vem trabalhando, né, não lembro depois do dele qual foi, se já a gente já partiu para trabalhar com Erich Fromm, a gente trabalhou com aquele psicanálise da sociedade, né, de Erich Fromm, trabalhou com outros textos, trabalhou a relação entre os neo-freudianos e o pensamento, a psicanálise analítica, né, social dele, e as críticas, por exemplo, de Marcuse, né, e de alguns outros autores aí, Horkheim, Adorno, né, a esses neo-freudianos, a esses revisionistas, né, que eles chamam de culturalistas e tal, e que o Erich Fromm diz, não, meu pensamento é um psicossocial, né, uma psicanálise social, analítica, tal, psicossocial e tal. Mas aí a figura, por exemplo, de Marcuse é importante, né, também. Ele teve uma importância muito grande, né, desses novos movimentos sociais que surgem lá e as discussões lá nos Estados Unidos e que até hoje você encontra pessoas, né, que tiveram relações muito próximas, né, que estão lá, inclusive lá nos Estados Unidos e tendo uma influência aqui no Brasil, né, como é o caso da Angela Davis, que eu falei, né, e outros. Mas os textos que eu selecionei, como eu disse para vocês, a gente trabalha com dialética negativa na próxima semana e depois faz uma leitura da visão da teoria crítica de Habermas, voltada mais toda a análise, né, depois ver por que ele deixou Freud, né, de lado, passou a trabalhar com Piaget e Kohlberg, né, e toda a análise dele até chegar à teoria da ação comunicativa. E depois, além do Axel Honneth, a gente trabalhar com... tem um texto, como eu falei para vocês, que eu espero trabalhar ainda aqui, do Bernard Haku, né, sobre a crítica e praxis, né, Critique and Praxis, que ele lançou agora em 2020, no final, né, muito bom o texto, né, faz todo um apanhado desses teóricos da Escola de Frankfurt até hoje. A Amy Allen, como eu falei, a Yeg, né, a Nancy Fraser, e aí a gente vai fazer toda uma análise nesse sentido. Esses últimos livros, essas últimas autoras que eu falei, elas trabalham mais com análise atual, né, especialmente a Nancy Fraser, do capitalismo, né? Ela é uma autora, acho que está em torno de 70 anos, mas ela tem um texto sobre capitalismo, a IEG sobre um livro chamado Alienação, né? Ela não, acho que não fala inglês, é alemão, mas está traduzido no inglês. Eu estou com um texto, acho, em inglês, mas aí a gente vai fazendo como eu disse, né? A gente vai tentando ver a questão da tradução, eu vou lendo os textos aqui em inglês, a gente vai comentando, fazendo a nossa aula, as nossas discussões, e nesse sentido, a nossa análise vai direcionar lá para o final do curso, né, mais essas discussões em torno da questão do capitalismo, né, Nancy Fraser e Yeg, né, essas autoras aí trabalham mais tem uma influência, eu acho que mais nesse sentido, né, não se volta muito para a questão psicanalítica, mas o Achille Mbembe, né, como eu disse para vocês, além do texto Necropolítica, que é um artigo pequenininho, a gente vai trabalhar, já selecionei aqui, o livro dele, o texto, A Crítica da Razão Negra, né? Ver o que é que existe de interessante. Se der tempo, a gente parte para trabalhar alguns desses autores aí, né? Pós-colonialista Fanon, né? Como eu disse, o Said, né? Mas toda essa discussão a gente vai tentar tecer aqui, nesse sentido. Então, eu estou tentando colocar para vocês essa questão, né? Dar uma visão assim detalhada e contextualizando assim do ponto de vista histórico os autores que a gente está trabalhando,
pegando as próprias obras dele, não textos de outros, né, para a gente chegar, né, a ter uma visão, né, pessoal, né, e fazer um juízo de valor a partir da leitura, né, pessoal, né, do texto de cada um deles. Né? Então, o texto Eros e Civilização, né, como vocês viram, a primeira parte toda ele vai discutir essa questão dos conceitos freudianos, né, a questão da repressão. Ele fala, tem um capítulo só sobre essa questão, a leitura que o Freud faz do ponto de vista ontogenético, né, do ponto de vista individual, essa questão dos conceitos, né, passando pela questão do complexo de Édipo, né, a questão dos instintos, a agressividade e tal. Depois o texto Totem Tabu, que ele principalmente discute no capítulo seguinte, quando vai discutir a questão do ponto de vista filogenético, né, do ponto de vista da espécie, né? E aí a outra parte, a última parte, ele vai discutir justamente, né, essa questão da possibilidade de uma sociedade, né, onde essa questão de Eros e Thanatos, né, fazendo uma relação lá com a questão do instinto lá do Nirvana, né, aquela questão do indivíduo, né, que quer voltar, né, para aquele estado, né, digamos assim, prazeroso que seria o estado quando o indivíduo está na própria barriga da mãe, né, e aí, né, essa coisa do Nirvana, né, essa coisa que vai relacionar um pouco depois com a questão do, do Thanatos, né, e toda essa relação que o Freud faz, mas também, principalmente, né, passando pela discussão, inclusive, em relação à própria dialética do senhor e do escravo, que ele chega lá a trabalhar numa parte chamada interlúdio, né, filosófico, e o papel da arte, né, que o Marcuse destaca tanto, né, a importância da imaginação da arte, né, para, digamos assim, a mudança do ponto de vista social, né? O Marcuse, ele faleceu já bem com uma certa idade, bem maduro, e a gente tem horas, por exemplo, nesse momento, ele falando ainda dessa questão da possibilidade, né, de uma transformação social, né, até do termo, ele fala de uma grande recusa, fala em conceitos como revolução e tal, mas você também tem uma leitura mais pessimista, né, como a gente já chegou aqui a falar, na obra O Homem Unidimensional, né, Unidimensional Man, né, ele vai falar de um indivíduo totalmente, né, digamos, sem reação nenhuma, né, diante dessa sociedade, né, capitalista, que acaba absorvendo esse indivíduo, né, como um todo, e ele acaba vivendo aquilo que o Erich Fromm chamava de patologia da normalidade, né, considerando tudo muito normal, né, tudo muito bom nessa vida, porque passa a ter um emprego, um carrinho, a consumir, né, e tudo se restringe a essa vida muito superficial, né, como diria Fromm, né, muito sem nenhum grande questionamento existencial, sem nenhum grande conflito existencial, né, simplesmente direcionado como autômato, né, pela, pela, pela sociedade, pelos meios de comunicação, né, que conseguem transformar essas pessoas nos verdadeiros zumbizinhos, né, nos verdadeiros... E olhe, professor, eu tive esse dilema quando a gente foi escrever o resumo, porque aquele livro de Fromm é de 1958 e está tão atual quanto, né? Pois é, você vê... Você ficar falando de atualidade, de modernidade, lembrando que naquela época mal televisão tinha, acho que só tinha rádio. Pois é. Você vê a genialidade desses caras, né? Porque você está falando do Erich Fromm, toda a análise que ele faz nesse sentido, né? Mas também esses textos do Marcuse, eles são muito atuais também, né? Teceram toda uma crítica ao Marcuse, né? Disseram que ele era até agente da CIA, né? Chegaram
porque ele trabalhou para o governo americano, era um cara extremamente inteligente, né, e fez lá, mas ele era um cara totalmente, digamos assim, com uma visão totalmente crítica, né, em relação à sociedade americana, né, como Eric Fromm foi em parte, né, também, né, e o Marcuse mais ainda. Ele criticava tanto, né, o marxismo da União Soviética, aquela visão ortodoxa, né, e aquele modelo de sociedade, que também ele via muito esse problema, né, da questão da burocracia, porque o conceito usado por Marcuse, né, ele chama de razão tecnológica, né, mas o Horkheim e o Adorno, eles empregam um termo mais próximo àquela visão weberiana, né, de razão instrumental, né? Razão instrumental. É a mesma coisa, né? A mesma coisa. Né? Então, como você está colocando, Carlos, é muito atual, né? Essa leitura. É muito atual. Se você pega, por exemplo, esses autores para fazer uma crítica da sociedade atual, é a mesma coisa, né? Mesma coisa. A questão dos meios de comunicação, hoje mais do que nunca, né? A influência é maior, né? Através da propaganda, através de filmes, de tudo, né? De tudo que é programa, Então, né? então, professor, você veja, aquilo que a gente conversou semana O passada, capitalismo conseguiu absorver os indivíduos, né? Assim, do aspecto moral e do aspecto intelectual. Há um distanciamento cada vez maior. Você vê, em 1958, o Freud escreveu aquilo. É o que é hoje. E olha que nós temos hoje muito mais recursos midiáticos, eletrônicos e etc e tal. Muito mais acesso à informação, né? Há um ultra bombardeio. Então, professor, à medida que o homem vai... É o que Rousseau pregou. É o que Rousseau pregou. Uma volta ao homem pueril. Um homem estado bruto. Não é um homem bruto, é um homem estado bruto natural. É um homem natural. Porque naquela época o homem já estava brutalizado. Então você vai conseguindo mais recursos, mais informação, mais dinheiro, mais acesso. E por outro lado você vai ficando mais violento, menos humano, menos empático. E tudo isso aí que a gente está vendo agora, todo mundo está vendo aí, está escancarado, né? A pandemia foi mais um instrumento para mostrar isso. Sim. Né? Isso, você veja que o próprio pensamento de Freud, né? Porque Freud é um psicanalista, mas é uma visão de mundo, né, a dele. Isso que você está colocando é bem atual, né? É bem atual, é bem freudiano, né, nesse sentido, né? Essa falta de empatia, essa agressividade com o outro, né? Essa coisa de não se importar, né? Porque Freud já colocava, né? Freud até chega a fazer umas críticas em relação a essa visão, a essa ideia de ética, né? De que o indivíduo deve dar a face, né, ao outro, que o indivíduo, né? Porque essa ética cristã, né? Porque ele foi tratado como um judeu, né? E os vários judeus, né? Numa Alemanha que era cristã, né? Mas você vê como foi que o judeu foi tratado, né? Assim, então essa coisa do grupo, né? Ele vai fazer uma análise muito forte, né? Os grupos, né? Eles se juntam, né? E aí eles conseguem perdoar suas pequenas diferenças, mas em relação ao próprio grupo, né? Que está em torno da figura de um líder, né? Mas aí eles não conseguem perdoar essas pequenas diferenças em relação ao outro, que eles não aceitam nem que se integrem, né? Que é no caso do judeu, né? Então você tem esse narcisismo que ele fala das pequenas diferenças, né? Em relação você sabe, essa questão do narcisismo, esse conceito ele é bem trabalhado, né, no Freud, é bem interessante, porque a ideia de narcisismo ela está muito ligado ao narcisismo primário, como Freud fala, a questão do bebê, né, que ele não consegue ter uma relação de diferenciação em relação ao seio, à mãe, ao mundo externo, é como se fosse uma coisa só, né? Isso, em relação à criança, é normal, mas o narcisismo secundário, né, em relação ao indivíduo adulto, né, que quer transformar o mundo no seu próprio ego, né, aí você vai ver análises em relação, por exemplo, à figura de Hitler, né, um indivíduo altamente narcisista, né,
mas que um narcisismo extremamente patológico, né, que destrói a figura do outro, né, que suprime, né, a alteridade, né? Então, é muito interessante essa questão, Carlos. Por quê? Porque, e aí eu estou sentindo a falta aí da fala dos restantes dos colegas, né? O Alisson, o Elielton, o Clebson, Antelmo fica à vontade também. Podem ficar à vontade para essas questões. Professor, eu Assim. estou aqui ouvindo atentamente, mas eu posso fazer uma Pode, interrupção muito breve? considerações. Pois não. Olha só, essa questão, né, do próprio Hitler mesmo, né? Hitler, assim, era um jovem sem aspirações nenhuma, um artista frustrado e que lutou na Primeira Guerra e que se feriu numa trincheira, né, e foi internado, né? E eu vi no documentário assim, que quando ele recebeu a notícia, né, de que a Alemanha tinha perdido a guerra, ele entrou num estado assim de tanta fúria assim que ele ficou cego, sabe? Ele teve uma cegueira, um quadro de cegueira emocional. E dentro desse estado, né, ele teve uma visão, a visão de uma Alemanha, de uma visão dele como um líder messiânico que guiaria a Alemanha, né, como assim diz no documentário, ele fala num discurso em que ele segue esses passos como um sonâmbulo, né? Assim, anda em direção ao seu destino, né? Ele acredita e ele se dilui, né? Ele, na verdade, ele faz uma junção. Ele diz que ele é o povo alemão e o povo alemão é ele, né? Ele faz essa unificação da uma se ele condensa, né, na imagem, né? É interessante essa questão, né? Além de que é uma característica É marcante de uma todos coisa os bem tiranos, o narcisista, narcisismo, né? viu, Alisson? Ele É uma fazia o virtude bullying bem com ele. narcisista mesmo, né? Fazia o É, bullying com ele, Alisson. Como? Depois da Primeira Guerra. Ele era motivo de bullying, de chacota, Ah, né? eu lembrei. é, Eu Aí lembrei ele de, começou com aqueles discursos dele, que ele tinha uma oratória muito boa, e isso aí, eu isso, lembrei de outra coisa aqui, aí, mas não vou nem pô, falar, né? do que ele, na época não era bullying, né, professor? ele Vi uns criou um. tanques aí com fumaça, né? Eu lembrei de Na, um desfile até. na verdade, ele criou um Brincadeira, né? demônio, ele criou um Não demônio para que quero o povo alemão chatear odiasse ninguém, em né? comum, né? Ele Nem pegou comentário. os Sem capitalistas, comentário. né, de Wall Street, né, os judeus capitalistas de Wall Street e fundiu essa imagem com os comunistas soviéticos, né? Então, assim, dizendo que os capitalistas de Wall Street e os comunistas soviéticos estavam se juntando para, na verdade, eram os culpados daquela atual situação da Alemanha, né, que era de muito desemprego, inflação alta e etc., né? Então, assim, essa figura, né, quando uma sociedade passa realmente por dificuldades, né, assim, elas, elas se sentem seguras em seguir, né, a figura de um líder, né, de um pai, daquele que vai resolver tudo, que promete que vai resolver tudo. Agora, viu, Alisson, isso que você estava colocando, porque, assim, comprova aquilo que a gente estava colocando, né, em relação ao conceito freudiano de narcisismo, né, porque o indivíduo que tem um narcisismo patológico, né, como o Erich Fromm faz uma análise de toda a personalidade de Hitler, né, os textos dele, ele chega a fazer, parece que é a questão, um texto que ele tem sobre a questão do inconsciente social, né, não me recordo. Ele faz toda uma análise da personalidade de Hitler, né, em relação a essa questão. Aí eu lembrei muito essa questão do conceito, porque quando você coloca essa visão, essa fúria do Hitler, né, ele achar que a Alemanha, né, o mundo teria que ser como ele, né, concebe, né, aquela figura do líder, Raça né. ariana, né? Raça superior, né? Pois é, toda a visão do Hitler, né, assim, é uma visão bem narcísica, né? O ego, né, o eu que não consegue se diferenciar e não consegue respeitar a questão da alteridade do outro, né? E é capaz de eliminar totalmente, como ocorre com a questão dos campos de concentração, né? É uma coisa bem patológica, né? Um indivíduo, como dizia Eric Fromm, né, que
ainda tem aquela coisa da necrofilia, né? Esse amor pela morte, né? Essa coisa da destrutividade. Isso é bem freudiano, né? Isso é bem freudiano. E aí eu concordo totalmente com o que o Carlos está colocando, né? Esses autores, eles são extremamente atuais para você fazer, por exemplo, um trabalho aí de mestrado, de doutorado, retomando o pensamento deles e fazendo uma análise assim do ponto de vista contemporâneo, eles são muito atuais, entendeu? Podem contar comigo, né? Se que alguém quiser um bom livro sobre a mente de Hitler. De quem é, Elielton, esse livro que você está colocando aí no chat? Você sabe o nome do autor? Eu tenho aquele livro, eu tenho aquele livro ali, Elton. Durante o julgamento de Nuremberg, o Tribunal de Nuremberg, os Estados Unidos mandaram uma equipe de psicólogos e de psicanalistas para a Alemanha, durante o julgamento, acompanhar os líderes nazistas, os generais nazistas, e fazer um levantamento psicológico deles. Sim, desculpe. Eu tava, Carlos, aqui lendo o nome do autor. Eu vi aqui que ele botou. Uhum. E é interessante, ele fala que tinham muitos que eram bem idiotas. Não sei se você viu, Alisson, o livro. Eu acho que ele fala que... Eu vi o que a Hannah Arendt, né, fala sobre o Eichmann, né, sobre a questão do... É o julgamento de Eichmann, né? O julgamento de Eichmann, né, ele como um burocrático, né? É o açougueiro, né? Não, mas deixa eu ver aqui o ar. A normalização da violência, né? A banalidade do mal. Eu lembrei dessa questão, né, Alisson? Você coloca porque os indivíduos começam a ver essas figuras como extremamente perversas, né? E agora, recentemente, foi julgado, né? Um velhinho lá na Alemanha. Eichmann em Jerusalém, né? É o texto da Hannah Arendt. Teve um julgamento recentemente na Alemanha, né, de um velhinho que trabalhou lá, né, foi jovem, assim, foi guarda num dos campos de concentração, e aí juntaram um monte de sobreviventes, né, do Holocausto e tal, e ele foi julgado, né, por crimes de guerra, e ele era um soldado, ele recebia ordens, né, e assim, naquele momento o Estado era a lei do Estado. Ele não tinha como fazer diferente, né? A questão, Alisson, que eu lembrei de quando eu fiz graduação em Direito, fiz um bacharelado, depois que eu terminei o doutorado de filosofia alguns anos atrás. Aí a gente discutindo isso em sala, né? É interessante que tem gente até hoje que tem uma visão muito positivista, né? De achar que a lei, a democracia, é como se fosse uma coisa para sempre, né? Você veja, o que é que isso ensina do ponto de vista filosófico e político? O fato de Achei, professor. Entrevistas de Nuremberg. As entrevistas de Nuremberg. Leon Godelson. Esse cara é um psicólogo, é um psicanalista, um psiquiatra americano. Legal, hein? Interessante. E é grande o livro, ele não é fino não, viu? Ele não é fino não. Aí veja o seguinte, olha, em relação são análises dos indivíduos, ele faz um perfil psicológico de todos os generais alemães que estavam presos durante o julgamento de Nuremberg. Fez do Göring, né? Mas o Göring ele se mata, né? Ele já viu esse, né, Alisson? Oi? Já viu, né, esse livro, né? Deixa eu ver a capa. Eu vi sobre esse livro, não vi esse livro, mas um documentário sobre o julgamento de Nuremberg, né? Que foi esse grupo de psicanalistas para fazer um perfil realmente psicológico. E assim, do grupo, né? Tinha a figura do Göring, né? Que foi, vamos dizer assim, era a figura do grande herói alemão, né? De guerra, né, da Primeira Guerra, e que era vamos dizer assim, o líder, né? Da Força Aérea alemã, né? A Luftwaffe. Ele estava viciado, né? E aí... O livro é grande. Eu já li algumas partes dele, eu até deixei aqui reservado. Esse livro eu estou com ele já faz tempo. Uhum. Então, o médico é o seguinte, pessoal. O médico é Leon Nathaniel Godelson. Ele é psiquiatra durante a Segunda Guerra e militar. Uhum.
do exército americano, sendo destacado para atuar em missões na França e na Alemanha. Em 1946, com o final da guerra, trabalhou no presídio de Nuremberg, tendo sido responsável pela saúde física e mental dos líderes alemães presos. Ele morreu em 70. Só voltando àquela questão, Carlos, Alisson, pessoal, essa questão da legitimidade, né? Você fala, o Alisson colocava a questão dos indivíduos, né, que achavam que estavam cumprindo ordem, né, estavam agindo legalmente. Na verdade, um soldado não poderia desobedecer às ordens, ele poderia ser fuzilado, né? Mas vem toda essa questão nessa discussão, né, no Tribunal de Nuremberg, né? Porque a questão da legitimidade, né? A questão o indivíduo ele estava cumprindo as ordens, né, do seu comandante, né? Eu não poderia agir diferente, né? Muitos deles diziam, né? Por quê? Porque o comando era esse. Eu, como soldado, como alguém na hierarquia inferior, não poderia, na verdade. Todos usaram esse argumento, né, professor? Usavam. Mas se você notar, professor, e quem seguiu aí a história, você vê que logo ali no começo, quando eles criaram a câmara de gás, já foi um pedido dos soldados, porque antes da câmara de gás matavam no fuzilamento. Mandavam os judeus cavarem as covas coletivas, eles entravam no buraco e eram fuzilados. Mas chegou a um ponto que os soldados não estavam aguentando mais. Os próprios alemães, a gente não está aguentando isso aqui, mano, a gente está matando todo mundo. Então ficaram tudo neurótico. Então, generais, espera aí, então vamos inventar uma forma mais sutil e menos agressiva, pelo menos. É porque muitos desses soldados ficavam doentes, né? Muitos. Ser humano matando. É a morte na escala industrial, né? Eles inventaram uma máquina de morte, né? Isso. Sem contar que pelo gás matavam 2.000 pessoas de uma vez só, né? Agora, é por isso que a escola de Frankfurt vai fazer essas críticas, né? Porque você tem toda uma administração racional da morte, né? Eles ficavam rindo, professor. Eles ficavam rindo durante o julgamento. Você vê, agora está acontecendo a mesma coisa de novo. Então, a bomba, eles estão tocando o terror lá, beleza. Na hora que eles que pegam, opa, peraí, eu estava cumprindo ordens. Não é? E aí, no tribunal, você falou da Netflix, foi você ou foi o Alisson? Alguém comentou não sei se foi o Elielton, comentou daquele, tem uma série agora na Netflix, né, sobre o Tribunal de Tóquio, né? Que é justamente discutindo, eles já tinham como é que se diz aí, Carlos, do ponto de vista jurídico, o precedente, né? O precedente de Nuremberg, né? Mas aí uma série de discussões, né, do ponto de vista legal e do ponto de vista ético, né? Em relação às questões, por exemplo, que ocorreram. Porque, por exemplo, os americanos, eles foram lá, junto com outros juízes, julgar os generais, né, japoneses, eles queriam até deixar, inclusive, o imperador, né, de lá de fora, né? O imperador tinha conhecimento Mas mexer com o imperador no Japão é complicado, né? Você mata o imperador, a população toda se mata, né? Assim, o Yaikiri, né? Tem aquela prática lá. Mas você veja, os americanos também, a forma de acabar com a guerra foi uma forma muito perversa, né? As bombas de Hiroshima e Nagasaki, né? Assim, é um extermínio de civis de uma forma muito desumana, que depois o pessoal até hoje sofre, né? Muita gente. Mas essa que você lembra, Bruno, que a gente estava conversando aqui antes. Iam invadir a ilha. O plano era aquele Montgomery, o próprio Eisenhower. O plano era a invasão total da ilha. Todo o exército americano invadir todo o Japão. E aí, na hora de... Aí, uma parte disse, peraí, mas como é que vai ser? Porque essa questão da honra deles, o cálculo estimado foi 50 milhões de japoneses iriam morrer. Eu acho que é quanto? Praticamente 70% da população, né? Porque não tem... São 80 milhões de japoneses, né? E muitos americanos, né, iriam também. Né? Não, claro que ia morrer muita gente, E aí, no sopesamento, como eles já estavam com a bomba desenvolvida, olha, vamos testar a bomba, que a bomba a gente vai matar. Só que não sabiam dos efeitos da bomba, né? Foi usado, inclusive, como laboratório, né? Mas eu acho que, em termos de mortes, professor, iriam morrer mais se eles invadissem. Tá no documentário lá no Netflix. Sim.
tem uma série de questões aí que a gente pode ainda, né, nas nossas próximas aulas, né, e em relação à realidade atual, a gente pode servir como um pano de fundo de análise, né, para a política atual, né? Apesar, por exemplo, hoje a gente já falou muito aqui de geopolítica, de política mundial, já deu vários exemplos e fez uma verdadeira análise, né, da situação atual, né? Mas a realidade é que essa coisa, né, como a psicanálise trabalha, né, da destrutividade, né, da agressividade humana, né, do instinto, né, como o Freud coloca, né, dessa coisa do Thanatos, né, que alguns desses autores, como Eric Fromm, né, contestam e tal, mas a história humana, né, ela sempre foi uma história, né, de muita agressividade, né, de muito sangue. Isso não acabou, né, porque você tem, por mais que exista um desenvolvimento, essa questão econômica, e aí a análise do ponto de vista econômico, né, com as ferramentas do marxismo que eles usaram, né, da visão marxiana, né, do capitalismo naquela época, né, elas ainda servem muito, né, para hoje. Você tem problemas que parecem ser muito sutis, né, mas que de repente pode descambar numa coisa horrível, né? Você tem ultimamente a Inglaterra enviando navios para o mar da China, né? Você pega a Inglaterra já fez tanto mal a guerra do ópio, né? Todo esse problema. Aí você tem esse acirramento entre americanos e chineses atualmente, né? Com seus aliados. É uma coisa que às vezes não sei se é motivo de preocupação, já que é o mesmo sistema capitalista, os chineses só têm um partido chamado de Partido Comunista, mas é um país que extremamente capitalista a política, né, a nível internacional, né? É um capitalismo de Estado, como alguns colocariam, né? Então, esse acirramento, apesar você ver o desenvolvimento humano, né, o pessoal indo para Marte, querendo construir base em Marte, né? Levando o robô para Marte, né? Então você tem lá alguns robozinhos da NASA, Curiosity, né? Perseverance, né? Você tem um robô, parece que é Zhurong, né? O chinês e tal. O pessoal querendo conquistar outros planetas e a qualquer momento é capaz, né, de eclodir uma guerra mundial e a gente voltar para uma pré-história, né? Porque tudo é Exatamente. destruído, toda essa tecnologia. Então, essa coisa de um pensamento, como os modernos colocavam, né, principalmente os autores iluministas, né, Alf Klerung, né, aquela visão de progresso que a Amy Allen, né, que eu coloquei, que eu falei no início da aula, ela tem um livro contestando isso, né? A gente talvez até trabalhe dando tempo aqui. Eu vou ver se vai ser pelo menos uma das aulas para a gente, né, a gente ler esse livro e fazer uma discussão aqui. Essa ideia de progresso, Kant já discutia, né? Quer dizer, Hegel também chega a falar de um desenvolvimento da história humana do ponto de vista da visão de liberdade, né? Do ponto de vista objetivo, né? Mas Kant fala de um desenvolvimento, discute a possibilidade, né, do desenvolvimento moral da humanidade, né? Então, as discussões de ML, Allen, né, ela vai é, girar em torno de algumas questões, essa questão da moralidade, essa questão do ser humano, essa questão tecnológica, que já Kant e Hegel discutiam bastante essa questão, né? Kant pergunta: há um desenvolvimento tecnológico, né? Mas há um desenvolvimento do ponto de vista de leis e tal, mas há um desenvolvimento moral, né, da humanidade, né? O que é que vocês acham, por exemplo? Porque, veja, o Hegel coloca, do ponto de vista da sua filosofia da história, né, dizendo, olha, no mundo antigo, apenas um era livre, né? Você tem um, um, um faraó, você tem um imperador lá antigo, né, um déspota tal. Você tem no mundo grego alguns sendo livres, né, como ele coloca, né, a democracia grega é a democracia dos cidadãos gregos, daquela polis, né, os machos, homens, né, não as crianças, não os estrangeiros, os metecos, não os escravos, né, apenas aqueles considerados cidadãos, né, aqueles indivíduos
que governavam de uma forma democrática, né? Que hoje a gente, se fosse comparar a ideia de democracia que a gente tem hoje, seria uma aristocracia, né? Isso aí, né? Porque seriam os indivíduos que são os donos daquela polis, né, daquela cidade. Mas aí ele vai falar da questão do princípio da subjetividade no mundo moderno, a questão de Sócrates. Por que Sócrates, por exemplo, morreu, né, na polis? Porque os gregos, apesar de falar de liberdade, apesar de dizer que todos eram cidadãos, mas essa liberdade subjetiva ela não existia de uma forma tão efetiva como no mundo moderno, vai dizer Hegel. Por quê? Sócrates foi contestar os costumes gregos, né? Os deuses e tal, e ele foi condenado a tomar cicuta por isso, né? Eu sempre lembro da aluna que lá em Recife, né, colocou que ele tomou suquita, né? Um colega meu que deu aula e, e, O suquita e era bom, professor. Eu É, gostava. ele ficava tirando onda, né, dizendo que não, realmente é um veneno, né, esse refrigerante, né, mas aí ele tomou cicuta e que era um veneno, né, e morreu, né, mas porque as nossas brincadeiras eram engraçadas, né, assim, falava da aluna comentando, né, numa época que o pessoal falava muito da questão da loira, né? Aquelas críticas, né? A aluna. Mas veja, a questão da, de Sócrates na Grécia, a questão da subjetividade, né? E aí você tem esse princípio, né? Que no mundo moderno, ou com o próprio cristianismo, né? Aí Hegel vai colocar a influência da religião cristã, que ela é muito importante no mundo ocidental, porque esse princípio da subjetividade ele começa a se desenvolver nos subterrâneos, digamos assim, nos porões, né, do Império Romano e depois na Europa com o cristianismo, né? Cristianismo vai ser importante para o desenvolvimento da subjetividade, mas no mundo moderno, né, o desenvolvimento da filosofia, a Revolução Francesa, a própria a própria importância que o Hegel atribui a Lutero, né, a questão da Bíblia ser traduzida para línguas nacionais e não a igreja como a intermediária, né, entre Deus e os homens usando o latim, tudo isso ele coloca como importante, viu Carlos, para a questão do desenvolvimento da subjetividade, né, desse princípio, mas veja que há toda uma ideia de progresso, tá entendendo? Só para concluir meu raciocínio. E essa ideia de progresso, o fim do progresso, tá lá em inglês, acho que ele não tem esse texto em português ainda traduzido, mas a gente vai fazer umas discussões aqui mais adiante com essa obra dessa filósofa americana, a Amy, ela é da teoria crítica, ela discute Habermas, discute Axel Honneth, discute psicanalista, né, discute Freud, Melanie Klein, né, que ela vai fazer uma discussão específica com Axel Honneth em relação a essa questão da importância da psicanálise na teoria crítica. Então, é só uma questão que eu estou jogando já para vocês, né? Quer dizer, você tem o desenvolvimento do ponto de vista institucional, social, leis, moralidade, mas e aí? O indivíduo, ele, do ponto de vista subjetivo, ele enquanto ser humano, há um desenvolvimento moral, tá entendendo? Aí a gente fala de moralidade aí no sentido hegeliano, né? Porque Hegel faz uma contraposição entre moralität, né, moralidade, e Sittlichkeit, que seria a moralidade objetivada, né, os costumes, né, na forma de instituição. Aí o que é que vocês acham, né? Porque vocês vejam, o ser humano está sempre regredindo a uma barbárie, né? Constantemente, né? Com seus conflitos, né? É uma coisa, assim, essa questão, né? Os filósofos que discutiram a moral e a ética sempre estabeleceram um campo metafísico, né? Uma metaética, né? Enquanto, assim, o que é sempre implementado é uma ética normativa, né? Assim, vertical, né? Em que é institucionalizada a partir de leis, né? Com base nos costumes, e as pessoas, a sociedade vai evoluindo e vai questionando seus próprios costumes e vão formulando novas leis, né? Mas assim, quando estava lendo o Eros e Civilização, ele fala de uma metapsicologia freudiana, né? Uma, assim,
e que poderia realmente ser aplicada para todos os âmbitos, né, do comportamento humano, independente da sua sociedade, né? Mas, assim... Quem é que coloca essa questão é Alisson? O Você... Marcuse, né? Marcuse, sim. Porque, assim, a contribuição, né, a partir de uma leitura marxista da obra de Freud, né, feita pelo Marcuse, ele estabelece dois princípios, né? O princípio da... Deixa eu lembrar aqui, da repressão excessiva, né? Que é a questão lá do remorso, né? De ter matado o pai, né? Que era o que concentrava os prazeres, né? E o trabalho passou a ser um castigo, né? Ou seja, você não tem... Os filhos iam trabalhar para sustentar ali, mas não tinha acesso aos prazeres sexuais e etc. E a questão do princípio da atuação, que aí que é uma outra questão, né? Essa coisa do indivíduo agindo em sociedade, né? Negando a todo tempo seus impulsos, né? Se controlando, né? Aí, porque como o senhor mesmo disse, né? O Eros é a parte da libido e, assim, a pessoa controla esses impulsos manifestando em cultura, né? Em produção artística, né? É a questão da sublimação, né, que ele A coloca na... sublimação. Agora não entendi a questão do princípio muito da atuação que ele fala, assim. Então, veja bem, professor, isso que o Alisson está dizendo, o ser humano é como se a violência fosse a modernidade, o avanço intelectual do homem fosse retroalimentado pela violência que é inerente a ele. Mas ele faz isso de forma inconsciente, porque ninguém quer ser mal. Ninguém quer sair pela rua fazendo mal, batendo em Beltrano, Cicrano, matando, mas termina acontecendo. Até porque vem a coisa da culpa, né, que a gente introjeta depois, né? Então. Eu tava assistindo um agora, tem na Netflix, aquele caso da Elise Matsunaga, né, que eu vi. Que esquartejou, né, o marido e tal. Cara, foi um caso da porra. E ela fala, né, nesse totalmente ela psicopata. fala, né? Eu vi. Isso eu assisti. Aí, assim, né, essa coisa... Para você né, ver, professor. mas ela foi julgada a partir de uma sociedade patriarcal, né, cara, que sempre estabelece essa coisa, a mulher que tem interesse, a mulher que, assim, é dependente econômica, né, e nega sempre essas questões das e o Matsunaga psicológicas, né, se relacionava com prostitutas, né, Alisson? E casou com uma, né? Ela era, né? Antes dela, ele tinha tido um relacionamento com uma prostituta de sites. Depois ela matou porque estava com ciúmes, né? Eu lembrei, viu, gente? Eu estava rindo aqui porque eu lembrei da minha filha, estava falando aqui que ela é adolescente, assim, tá agora. E ela foi fã uma época da Lady Gaga, né? E aí parece que a Lady Gaga que está fazendo agora o papel daquela, no cinema, daquela dona da Gucci, né? Que disse que ela matou o marido, né? E disse que foi a cartomante quem deu a ideia, né? Assim. Aí eu ri, né, desculpa, assim, vocês colocando a questão, porque no filme, né, que parece que ela está solta agora atualmente, né, ela estava chateada porque, né, a forma como fizeram o filme, né, e ela queria dar a versão dela, né, mas os fatos são comprovados, né, reais, assim. Desculpe, eu acabei Mas entrando essa em outra questão, né? questão. Veja, recentemente teve um caso de um garoto que fez um vídeo assim, que dava um beijo em um outro garoto. Aí esse vídeo viralizou e aí ele pedia que as pessoas, sabe, assim, ele com medo de ser punido pela tia, de apanhar e tal. Eu sei que esse garoto acabou cometendo suicídio. Nossa. Então, assim, veja, assim, foi no Brasil, foi no Brasil? Foi aqui no Brasil. E assim, veja essa questão, né, das neuroses, das doenças mentais e a partir da questão do julgamento social, né, desses padrões, né, e desse linchamento hoje cibernético que tem, né, as pessoas julgando a todo tempo umas às outras, né, nas redes sociais e veja, ele fez isso querendo simplesmente se assim curtidas, né? Assim, um reconhecimento da consciência, né? Que ter aquela fama, quer ser conhecido, mas achava que todo mundo ia levar pelo lado do Brincadeira, humor, né? da brincadeira, Da quando brincadeira. não as pessoas
fizeram um juízo pejorativo dele, né? E a consciência dele eu lembrei não suportou, né? quando eu era criança, já tinha era adolescente, tinha uns 12 para 13 anos em Fortaleza. Eu morei lá, estudei no Colégio Salesiano lá de Fortaleza. Foi uma época que eu passei lá. Eu lembro de um caso que a gente ia passando lá perto, era chamado Teleceará, né? Aquelas torres de telefone bem alta, né? E aí um indivíduo, ele acho que desempregado, passando dificuldade, a família, um pai de família, né? Casado e tal, mas aí ele foi cometer suicídio, né? Lá subiu na torre, né? Bem alto, né? Enorme aquilo ali, né? Aquelas torres antigas de. E aí, quando a gurizada vinha da escola, viu aquilo, né? Aí eu lembro desse caso, né? Assim, porque você falou da criança, né? Colocou a coisa de uma forma. No caso dele, ele foi para lá e o pessoal pensava que ele não ia ter coragem, né? E começaram a gritar: pula, pula, na brincadeira. Não tem coragem, né? Tá só ali só para fazer charminho, né? Oxe, o cara pulou, meu amigo, Eu acho que foi essa cabeça coisa, para o lado, professor, todo mundo parece saiu o ser humano tem assustado. essa coisa mesmo Silêncio, né? Matou, professor? do Matou? espetáculo da Ele se morte. Veja matou, ele que pulou. Ele foi para fazer isso, e a galera tinha muito aluno, né? Muita. E aí, outras pessoas adultas, o pessoal pensou que ele estava lá fazendo charminho, né? Não ia pular, era só. E aí começaram a gritar: pula, pula, e ele pulou, bem no meio do povo, né? Vixe, é muito alto aquilo ali, não fica nada, né? Cabeça, pé, quebra no meio, vai parte do corpo para um lado, para outro, assim. É, não sei, eu era adolescente, criança, mas é uma coisa triste, né? Assim, fica só, é muito alto, né? Fica só a poça de sangue no meio, aquele corpo todo. Você não consegue nem, né, lembrar direito como é a situação. Sei que o pessoal saiu tudo caladinho, outros tiveram aquele maior tumulto, né? Mas o pessoal começou a incentivar, tá entendendo? Então, no caso dessa criança aí, é a questão do peso social, né? Aí você coloca da questão da moralidade, né? Aí estou colocando assim um fato que é a questão também da solidariedade, né? A falta de solidariedade do ser humano, né? Com o outro, né? Então o outro está passando por um problema, o outro é diferente, né? Em vez de a gente manifestar algum tipo de apoio, em vez de você relativizar a questão da normatividade social, não, né? E para uma criança, no caso desse seu caso aí, Alisson, pior ainda, né? Porque vem o peso da moralidade, essa coisa do superego, da norma, né? O indivíduo passa a se punir, né? A se punir é pior ainda, né? Aquele lá, ele também passa a se punir porque ele acha que ele é o culpado pela situação. O capitalismo coloca dessa forma, né? Você é o culpado pelo seu fracasso da sua família, não vê como um problema social, né? Como um problema, né? Que é uma questão, como é que a gente poderia dizer, Pois é, sistêmica, professor. é uma questão é, Professor aí Francisco. coloca como um problema individual, né? A falência do Mas fato do você fala. tem indivíduo, até um A gente livro, né? social. A concorda com Sociedade do isso, professor. Fracasso, né? o seu Concordo com fracasso, isso. né? Mas se você pegar, professor, século XVIII não tinha capitalismo e era desse mesmo jeito. As pessoas eram violentas, Sim, não eram empáticas. não, mudou o sistema, mas existem coisas piores, né, anteriormente ao capitalismo, né? Você pegar uma sociedade feudal, é claro que eu ainda vi coisa aqui em Alagoas muito parecida às questões feudais. Quando eu cheguei aqui, eu vi casos de indivíduo que andava armado com seus seguranças. Vi o caso ali na Ponta Verde, eu estava numa barraca daquela, o pessoal adorava ir para ali tomar uma cervejinha, comer. E um cara saiu de um prédio daquele, num apartamento, num carrão, na contramão, e um cara bem simples, ia com a família num Fiat Uno pequenininho, né? E ia certo, né? O cara saiu na contramão, pá, deu-lhe uma porrada que achatou o carro, ainda bem que não matou ninguém. E ele saiu rindo, né? Foi embora, né? O cara simplesmente do Fiat com a sua família, seu filho, colocou aquele triângulo na pista e ficou lá, acho que ligou para se tinha seguro, ligou, eu fiquei só observando. Então você vê, imagine na época
medieval, né? Aqueles senhores que podiam fazer tudo, né, com os seus servos, né? Então, era pior ainda. O capitalismo vem toda essa questão da, digamos assim, uma verdadeira escravização, exploração do indivíduo, né, pelo sistema e tal. Então, essa ideia de progresso que a gente estava conversando agora há pouco, ela é muito relativa nesse sentido, né? Porque progride a tecnologia, mudam-se os sistemas, mas parece que o ser humano é o mesmo, né, em relação aos seus instintos, à sua forma arrogante de agir, de querer dominar, de querer sempre oprimir, fazer o outro sofrer, né? Ter domínio sobre o outro, né? Entendeu? Isso que Freud analisa muito bem nos textos dele, né? Assim, nesse sentido, né? Então, você, por exemplo, também idealizar a ideia de uma sociedade perfeita, né? Marcuse acaba fazendo um pouco isso, né? Também não é a sociedade perfeita, mas você tem, por exemplo, a ideia de uma sociedade onde você vai acabar com as relações de opressão, socialismo, comunismo e tal, não deixa de ser uma utopia, né? Muito grande, né? Porque como é que o ser humano ele vai conseguir, né? Do ponto de vista histórico, você tem lá a União Soviética não deu certo ali, né? Você sabe que aquilo ali foi uma deturpação das obras, né, do que Marx colocava lá em relação aquela ideia que também não deixa de ser muito ideal, né? Assim, você criar um tipo de sociedade administrada pelos trabalhadores, onde pela manhã o indivíduo pode realizar uma tarefa, depois ele pode ler, depois ele pode pescar. Marcuse até fala disso, né? Assim, nesse sentido, né? Não deixa de ser um ideal muito, acho que longínquo, né? Assim, as pessoas, quando eu cheguei na UFAL muito novo, né, com 20 e poucos anos para dar aula, eu coloquei essa mesma posição. Teve uma galera lá da esquerda assim que só faltou me lixar, né, chamado conservador, porque não acreditava, e eu dizia que isso era muito religioso, essa visão, né, de achar que o cara, o cara vai construir assim, me desculpe, Carlos, eu sei que você tem uma propensão assim mais para, né, para uma visão mais assim nesse sentido, tá entendendo? Eu não estou aqui criticando, tá entendendo, no sentido de achar que existe a possibilidade de lutar por uma sociedade melhor, mas que a sociedade capitalista e todas as outras sociedades, elas sempre tiveram aqueles seus senhores, aqueles que dominam o sistema, que estão à frente, que são muito agressivos, né? Que isso era isso que eu colocava e dizia para a turma, né? Então, para você modificar um sistema achando que vai só modificar a cabeça do pessoal, né? E olha, a gente vai fazer uma revolução, né? Primeiro porque o povo não muda a sua concepção de mundo, tá entendendo? Elas sempre, as elites sempre encontram uma forma de fazer com que o povo acompanhe a sua forma de pensar, tá entendendo? Para você mudar a visão de uma coletividade para aquela coletividade apoiar um tipo de sociedade que alguns indivíduos idealizam, meu amigo, você tem que ter um poder, do ponto de vista efetivo, né? Um poder muito forte, né? Do ponto de vista econômico, do ponto de vista de conseguir, do ponto de vista ideológico, do ponto de vista social, né? Fazer com que as pessoas elas ajam daquela forma, né? Porque educação, né? Nós temos hoje uma sociedade mundialmente onde as pessoas podem se comunicar, né? E cadê? Você tem internet, você tem WhatsApp, você tem celular. Isso tudo, no passado, qualquer, por exemplo, Por isso, quem fez a revolucionário lição que direitinho de achasse que casa foi poderia... a dinastia Kim Jong, né, lá na Coreia do Norte. Eles Como? fecharam o país, isolou o país, né, Isolou. e aí Isolou. fez da sua família uma divindade, né, porque eles criaram até uma história, sabe, que é piamente acreditada pela sociedade. Sim, sim. Uma indústria Agora, cinematográfica, uma única sim, rede de televisão, sim. todos os feriados são relacionados à família Kim, então, assim, é, Mas simplesmente. veja, Alisson, esse tipo de influência num Estado, numa sociedade, né? A Coreia é um país pequenininho no norte, eu sei,
Agora, veja, você criar um tipo de sistema, um tipo de sociedade, né, do tamanho, digamos assim, de um planeta, né, onde concepções, religiões, ideologias, né, poderes, né, visões de mundo totalmente diferentes, e você transformar isso, né, num tipo de sociedade, digamos, única, né, com a visão, vamos usar o termo marcusiano, unidimensional, né, com uma única. É claro que ele usa aqui, em relação ao capitalismo, a gente sabe a visão negativa que ele dá, né, esse conceito. Né? Mas você criar um tipo de sociedade, né, onde todos pensem da mesma forma, né, onde todos consigam agir, né, é muito difícil. Né? Você pode, no máximo, criar sociedades, né, conflitantes entre si. Por exemplo, a visão de Habermas é de nos seus escritos a nível internacional, já te passo a palavra, Carlos, é de uma constitucionalização do direito internacional, né? Onde o mundo ele poderia ter uma ideia de uma constituição e uma política interna mundial. É claro que aí preservaria as suas culturas, né, os países, a sua forma de ser, as suas leis e tal, e não existe talvez a ideia aí de uma visão unidimensional, não sei, a não ser que o tipo de sociedade que a gente tem hoje é administrada pelo capitalismo e tem alguns países ocidentais têm uma postura liberal, né, do ponto de vista político, né, a não ser que a gente tem uma semelhança nesse sentido, né, mas existem sociedades totalmente diferentes que divergem, né, e aí, como é que você vai fazer vai punir esse tipo de sociedade? Você citou aí o caso da Coreia do Norte, está entendendo? Então, essa visão de unificação do mundo em torno de valores universais, né, como quis a visão iluminista, né, e toda essa visão bem kantiana, né, de uma moralidade, da ideia de imperativo categórico e tal, mesmo no sentido habermasiano, de transformar isso numa visão mais democrática através de uma teoria do discurso, de um consenso, de entendimento entre os indivíduos que dialogam, né, e chegam a um consenso, podem chegar ao entendimento ou não. Então, você ia colocar o que, Carlos? Desculpe, eu vou dizer, professor, que é um ponto de vista, inclusive a discussão na época do Centro Espírita, e me chamava muito materialista por causa disso também. Talvez o homem precise dessa violência inerente, professor, para que consiga alçar um desenvolvimento racional e tecnológico, porque ele se utiliza dessa violência que alguns poucos conseguem canalizar para ter uma evolução intelectual, entendeu? Então, mas essa violência vai ser canalizada para um outro grupo, né? É sempre do mais forte para o mais fraco, sabe, Carlos? Sempre, assim, não, sempre. Eu entendo, sabe? Mas assim, no fim das contas, todo mundo quer comer mais, viver mais e fuder mais. Tente colocar o propósito mais rasteiro que um animal tem. Assim, eu acho assim, interessante. Dominação e poder. O Edgar Morin, cara, ele fala sobre esse perigo, sabe? Dessa coisa assim, dessa hiperracionalidade, né? Assim, porque assim, a racionalidade, como o próprio Habermas, né, coloca, ela também é a base dos comportamentos mais desumanos, entendeu? A gente falta um amadurecimento da nossa parte, vamos dizer assim, afetiva, sentimental, sabe? A sociedade tecnológica do progresso, ela prioriza, né, esse desenvolvimento das capacidades técnicas científicas, né, do raciocínio lógico, e você racionalizar ao ponto de você se tornar uma pessoa sem empatia, né? Você só agir conforme a operação de uma certo ou errado do ponto de vista de uma lei positiva, né? E aí virar um autômato, né, Alisson? Mas veja só. Veja só, professor Você quebra as relações intersubjetivas, né? Somente se usando um a homem, racionalidade. Se um homem viver,
Se o ser humano virasse um cordeirinho, um ser completamente pacífico, professor Francisco, um ser tranquilo, que não tivesse maiores ambições, que tivesse satisfeito com a sua vida, que não houvesse essa angústia interna, essa inquietação, acho que estava até hoje acendendo fogo com 2 pedras, professor. Acendendo fogo com lasca de pedra e não estava. Se não fosse essa inquietude mental, então isso deriva até da violência mesmo. Olha, são várias formas de violência, né? Quando a gente fala aqui, não é só a violência de você chegar e matar um outro ou querer o mal. É uma inquietude interna. Se não fosse essa inquietude interna do ser humano, o homem estava comendo animal, fazendo fogo com pedra, não tinha descoberto que não tinha chegado no alcance tecnológico. Eu lembrei, vejo muito uns vídeos, você, Instagram, né, Facebook, você tem muito aqueles vídeos de animais, né? Eu lembrei muito daqueles touros, né, que o pessoal filma e de repente os leões pulam em cima, né? E fica Sim. lá o bando todo olhando, né? Tem bem uns 200 touros e 2 leões devorando o touro na frente, ou uma vaca, né? E eles, aquela coisa, sem nenhuma reação, né? Assim, Às vezes partem para lembro, cima, né, doutor? Às vezes partem. às vezes partem. Eu lembrei dessa coisa, assim, essa coisa da agressividade no ser humano, ela é muito violenta, né? Ela é muito violenta. Eu lembrei desse fato, assim, não sei porquê, mas, assim, o fato de que se o indivíduo fosse meramente racional, mas não tivesse também nenhum tipo de reação diante das adversidades, ele poderia até se autodestruir, né? Não sei, né? Tem casos que ainda tentam Tem resgatar, né? aquele filme, né, O Homem Racional, do Woody Allen, né, que é muito interessante, né, um É professor claro de que essa filosofia, coisa, né, viu? que É dá claro que aula essa e coisa da mata um racionalidade, juiz, né, cara, porque o cara é um canalha. essa coisa da agressividade é algo bem, acho que animal, né? A gente devora os outros animais, né? A gente, até algumas comunidades, algumas sociedades até praticavam até canibalismo, né? Assim, mas veja, a própria ideia de canibalismo a gente vê como uma coisa perversa e tal, mas se você for analisar as sociedades que praticavam, no caso do Brasil mesmo, né? Quando eles vão aqui em Alagoas mesmo, né? Os antepassados de vocês, alagoanos, né? Assim que o cara matou, comeu o bispo, né? O Sardinha, né? Mas o Sardinha. quê? A ideia de devorar uma autoridade, aquela coisa, era a ideia de que você ia Metafísica, né? se apropriar, é metafísica isso, você É, vai se apropriar de um grande espírito, né? De um é. grande homem, de um guerreiro, né? O Os índios, europeu, né? o europeu vê isso com um asco, né? Assim, uma coisa perversa tal, mas é uma coisa até Que aconteceu religiosa, na né? União Soviética, né, durante a Grande Fome lá, né, ali na Ucrânia e em muitos lugares, casos de canibalismo, né. Tem umas coisas patológicas. Na União Soviética tem casos, por exemplo, filmes, inclusive, de gente do partido lá. Tinha um senhor lá que era professor e ele devorava, matava adolescentes, né? E depois foi descoberto, né? Vários casos assim de canibalismo, assim, coisa bem patológica mesmo, assim, bem doentia, né? Mas as sociedades criam indivíduos bem patológicos e a gente convive com na nossa sociedade, como ela é estabelecida, é isso que a gente tem que ver, né? O capitalismo, a própria forma de vida que nós vivemos, ela é patológica, né? Nós temos aqui indivíduos extremamente agressivos, né? E em Alagoas mesmo nem se fala, a gente veja aqui, eu vejo na vizinhança, indivíduo extremamente agressivo, né? Se você olhar demais com a cara e ele achar que está olhando com a cara feia, o cara é capaz de vir e dar um tiro, né? Eu vi aqui na Fernandes Lima o cara sair da prisão um dia e no outro voltar, né? Porque disse que pegou o carro foi para casa e disse que o taxista estava atrapalhando a passagem dele, matou o taxista, né? Saiu do carro, bateu e matou, tinha acabado de sair da prisão, né? Assim, então você tem as relações assim muito agressivas, né, patológicas, né, no dia a dia e a questão da insensibilidade, né, com os mais fracos, né, com as pessoas, né, assim a gente vê no dia a dia a desumanidade, né, as pessoas às vezes passando fome, necessidade, dificuldade e você vê uma total indiferença, né?
não é um problema meu, né? As pessoas pensam assim, né? Dessa forma, né? Então, para que coisa mais doentia, né? A gente está matando outras pessoas aos poucos também, né? Então, a gente só considera patológico, né, doentio, né, essa extrema violência, né, quando o indivíduo parte para, né, mas por mais racional que o indivíduo seja, você veja que ele perde a paciência algumas vezes, parte para a violência e outros casos, né, assim, de feminicídio, né, de questões bem patológicas assim que a gente vê, que não são extremas como essa questão de antropofagia, né, mas que no dia a dia a gente se dá conta, né, que são porque o que é que a gente considera normal, né? Nós somos indivíduos, né? Que essa ideia de normalidade, né? Normalidade é o que a moralidade, né? É o que as normas morais e jurídicas estabelecem, tá entendendo? Então, eu concordo assim, eu acho que o Carlos ele abre uma discussão, que é essa coisa da agressividade como um elemento talvez não necessário, mas que é intrínseco, né, à nossa natureza, né? E é a centelha do desenvolvimento intelectual. É uma das centelhas. Uhum. É. Porque é a violência lato sensu, né, professor? Não é aquela violência de você fazer mal a um outro. É um instinto violento, é aquela coisa de rebeldia, de Inclusive, inquietude mental. você vê Inquietude mental. você vê o Ele sempre quer Marcuse, algo mais. você vê Ele o sempre quer uma Marcuse, coisa diferente. você vê o Marcuse defendendo uma certa violência, né? A gente vê alguns outros autores, atualmente o próprio texto do Bernard Hackl que eu falei, né? Ele defende um tipo de violência, né, específica, né? Mas que violência é essa, né? Assim, você também ficar absorvido, né, pelo sistema indiferente, né? Totalmente anestesiado, né? Isso também será que é algo bom? Tá entendendo? Não é? Isso Sempre é. dominado, né? Eu fiz. Sem reagir, né? A essa violência, porque que violência maior do que a propriedade privada Pois é. quando ela toma, né? Pois é. 90%, um indivíduo toma 90% do que a população deveria partilhar entre si, tá entendendo? Ou Rousseau 90 fala que a violência um começou com a só. propriedade privada, né? Rousseau fala isso, né? Você está trabalhando Rousseau, né? Um projeto aí para Pois é. mestrado em Rousseau, né? Pois é, professor. Eu estava lendo esse fim de semana, já pensando na nossa entrevista, É o discurso sobre a desigualdade do homem, né? exatamente. É a obra exatamente anterior ao contrato social. Uhum. Ele fala que a violência começa ali. Até então, os homens viviam pacificamente em paz, numa paz relativa. A partir de quando o homem chegou, cercou um terreno e disse: Isso aqui é meu, ninguém entra, acabou. Começou a confusão. Dessa frase dele. Isso aqui é meu, acabou, né? Uhum. Mas, professor, eu fiz meditação durante alguns anos, 3 anos. Eu fiz cursos de autoconhecimento com o psiquiatra, o Dr. Gerardo Campana. E ele disse uma coisa muito interessante, eu nunca esqueci lá. Olha, na sociedade moderna atual, tem um estudo de um americano. Eu acho até que eu já comentei aqui. Quando eu falei de inquietude, eu não lembrei. Ele dizendo, não, o cara sempre quer algo mais, então você nunca está satisfeito. Então você luta para estudar, você luta para terminar a faculdade, você luta para ter dinheiro, você luta para casar, depois você luta para ter um patrimônio, depois você já não está mais satisfeito. Tem um estudo de um psicólogo americano, de um psiquiatra, de um jornal, de um livro, em que ele faz a quantidade de tempo em que o homem se contenta com as conquistas que ele consegue, materialmente falando, né? Isso para liquidar de uma vez por todas que dinheiro e posse não traz felicidade eterna. É uma coisa sazonal. É um lapso temporal. Então, aí dizem lá, não, o cara trabalha e estuda para ter dinheiro para comprar uma casa. Aí quantificaram isso aí mentalmente. O cara, depois de 35 dias, aquilo ali já não satisfaz mais a ele. Ele já não está mais satisfeito da casa nova. O cara trabalha para ter um carro. O carro é menos. 25 dias. Depois de 25 dias, você comprou o carro, o primeiro dia está bom, você está dirigindo, o segundo dia também menos um pouco, terceiro dia o carro já está sujando, uma semana,
15 dias, com 25 dias você não está mais nem aí pro carro. O carro já faz parte, já entra parte do seu dia a dia, e assim com todos os bens materiais. Então, essa inquietude não se satisfaz com bens materiais. Não é uma questão de dinheiro e de financeira. Eric Fromm fala muito isso, né, no texto Patologia da Psicanálise da Sociedade, né? Não é uma coisa que satisfaz você ad eterno. É uma coisa que tem tempo, tem um prazo. Pessoal, isso reforça que a teoria comunista ainda é, vamos dizer assim, nesse sentido, mais eficaz, né, cara? Sabe que não é o acúmulo, não está voltada para o acúmulo, não está voltada para a exploração do homem como um meio para o fim do homem, assim, enxerga o homem como em si mesmo. Você, né? Entre isso que você está colocando e o que o Carlos coloca, eu lembrei da questão do Eric Fromm, e por que também ele faz isso, né? Ele questiona as sociedades de bem-estar social, né? As sociedades que eram mais desenvolvidas, né? No momento que ele faz aquela análise, né? Que justamente esse Carlos está colocando, Estados Unidos, Europa, eram os países que tinham maior problema, né? Com suicídio e com alcoolismo, né? Assim, essa análise que ele diz, você tem um desenvolvimento. Eu lembro também, quando eu estava no Canadá durante o período do pós-doutorado, que a gente via um tipo de sociedade onde o pessoal Japão, tem um bem-estar melhor e o pessoal pulando, né, nos trilhos do trem, né? Japão diz que é um índice de suicídio altíssimo. Muito grande. Pois é. Até aqui mesmo, professor. Agora, o que é que eu acho isso? Eu não sei se o Fromm está certo em atribuir o fato de ser uma sociedade de bem-estar. Eu acho que é um tipo de sociedade onde o tipo de moralidade, né, e o tipo de... eu digo moralidade em que sentido? O que o Marcuse está colocando como princípio do desempenho, tá entendendo? O indivíduo tem que cumprir aquela meta social, ele tem que ter, né? Ele tem que ser bem visto, ele tem padrão, que ter, né? ele tem que ter um padrão de produção, tá entendendo? Então, você, de qualquer forma, conscientemente ou inconsciente, você é cobrado como aquilo que a gente colocava antes, né? O capitalismo diz, você é culpado pelo seu fracasso. Você é culpado, né? Tá entendendo? Vem a introjeção do superego, né? Da normatividade, a culpa, né? A introjeção dessas questões assim colocadas, principalmente o Japão, né? Eu lembro que eu descrevi isso aí mesmo. Isso mesmo. A meritocracia. Porque o indivíduo ele se sente culpado, ele se sente vazio, ele se sente frustrado, né? E às vezes ele está ali naquele corre-corre, né, para ter um bem-estar social. E a vida está vazia. E internamente, né? Justamente, um vazio existencial terrível, falta de relacionamento social, né, de relações, solidariedade calorosas. O japonês só faz uma coisa para o outro, professor. Aqui no Brasil... O japonês só faz uma coisa para o outro com interesse. Outra coisa, lá não tem religião, ele também disse isso. A religião não pegou na cultura japonesa. O brasileiro, o indivíduo está passando fome aqui, mata um gatozinho. Eu vi lá em Recife, eu vou até estar no vídeo aqui, mas fazer o quê, né? Eu visitei a casa do estudante lá uma vez, e o que é que a turma estava fazendo na casa do estudante? Alunos de medicina, de direito, né? Rapaz, na casa de estudante, na época que eu fiz mestrado, eu fui lá e o pessoal fazia umas festas danadas, aquela calorosidade humana, aquele calor. Aí chamava as alunas. Teve uma aluna depois que quase vomitou, quando sabia o que era que a turma pegava, tanta carne, né? Era gato que passava lá, timbu. Matava o gato, era? Eu matava gato, eles chamam de timbu, né? Que no Ceará chama de caçaco, aqui também, né? E eles fazendo churrasquinho lá na área da casa, e aquelas filhas do pessoal da elite que iam visitar eles, que depois souberam que era gato, né? Que quase que vomita, né? E o pessoal, aluno de medicina, e eles não estavam nem aí, eles disseram, é a mesma coisa, gato, timbu, né? Que aqui chama de caçaco. Parece coelho, né? Parece que é coelho, é tudo a mesma coisa, né? E aí eu via lá a turma tirando a pele do gato e
e fazendo churrasquinho e tomando com cerveja, cachaça, né, na casa. Rapaz, gente que era professor de universidade, estava fazendo mestrado lá, bebendo lá com eles e depois ficaram sabendo, nem ligaram mais, né? Assim, alguns, né? Porque as meninas nunca mais nem provaram nada lá, né? Mas eu estou brincando assim, falando dessa coisa do brasileiro, né? Como é caloroso as relações, assim, o indivíduo está passando dificuldade, mas é aquela festa, né? E aí você tem... isso que você está dizendo em relação ao japonês, ele percebeu assim a minha... Porque um japonês lá, isso não foi nem em Toronto, foi em Vancouver, caçaco, rapaz, você já comeu caçaco, foi você está colocando aí? É maior que um gato, né? E que gosto é que tem isso? Coelho? Eu gosto de galinha. Galinha. Porque caçaco é... Os chineses comem muita coisa, né? Comem... É o marsupial, né, Clebson? É o marsupial, eles comem frutas. Tem comem dois frutas. Úteros, né? A fêmea. O Elialdo já comeu tudo aí. É bom demais. Nossa. Pois olha, tá ótimo. Mas veja, o que é que eu tô... Aí eu conversando com um japonês lá em Vancouver, né? Assim, um garoto, né? Aí a gente falando de família, de não sei o quê. Ele disse assim abertamente para mim que era mais importante para ele o desempenho profissional do que um filho. Mais ou menos nesse sentido. Não, do que a família, uma coisa assim. Eu fiquei assim, aí eu questionei, ele percebeu, né, que eu me espantei assim com a forma como ele... Mas para ver essa questão do desempenho social, da sociedade, do peso, né, com o desempenho, a competência, você tem que vencer essa coisa da mentalidade capitalista. Isso é terrível, né? Então, eu não sabia que o índice de suicídio no Japão era altíssimo. Diz que os metrôs, professor, é tudo cercado. Agora, há um abafamento. Aqui em Maceió, professor, aqui no Brasil, em Maceió especificamente. Eu vi isso em Toronto, o pessoal suicidando nos metrôs. Eu tenho um amigo aqui que é jornalista, diz que eles têm um acordo. Se mata muita gente aqui em Maceió, professor. Se suicida muita gente. Agora não é divulgado. Porque se você divulga isso, tem muitos que estão ali. Mas esse pessoal é de baixa renda ou é mais... Não, Chico, cansa de falar gente aqui na Ponta Verde, professor. Não vai sair notícia de um que você ouviu falar. Tá com pouco tempo aqui no começo do ano, um advogado novo de Palmeiras dos Índios, não sei se saiu no jornal. Morreu aqui perto do Maicai. Eu vi o dono de uma empresa logo no início da pandemia, porque aqui, o do motoqueiro, né, ali na frente do Cepa, né? É que ele parece que estava tendo prejuízo, né? Porque o pessoal não estava indo trabalhar e ele se suicidou, né? Eu lembro desse aí, mas eu já vi... Esse aí eu lembro disso aí. Eu conversei com gente que conhecia ele, disse que ele sempre foi depressivo. Sempre tomava remédio, medicação e tudo. Então tem muita gente, professor. O capitalismo provoca todo tipo de sociedade, né? Você tem um tipo de pressão, né? Mas é o que ele é, outro que você está colocando no chat na semana. Em Rio Largo. Se matou alguém aí em Rio Largo, ele falou. Ah, tá. O problema é que não pode divulgar, né, professor? Porque tem muita gente que... O índice de doenças mentais, professor, é muito grande. É muito grande. Parece que quando se divulga uma coisa, né, as pessoas costumam querer repetir, né? Os que já estão ali na iminência, né, que não tem coragem, criam coragem. Ficam corajosos. Esse meu amigo morou 10 anos no Japão, professor, e ele disse isso, Henrique, uma coisa que eu senti lá, e olha que ele é materialista, está morando em Manaus agora, pegou coronavírus, quase morreu, casou com uma brasileira, ele é de São Paulo, só que os avós dele vieram do Japão, depois da Segunda Guerra, né? E ele disse, rapaz, o que falta para o japonês é uma espiritualidade que eles não têm, professor. Aquela coisa mais de... Porque a gente sabe que a igreja também... dando aqui os vídeos de descontos, há uma hipocrisia. As religiões deles lá, né? Mas, assim, há uma hipocrisia muito grande. Tem filme retratando isso, um filme conhecido, que tentaram implantar a Igreja Católica no Japão em meados do século XX e não conseguiram. Não conseguiram fazer isso. É uma cultura totalmente diferente, né? Não tem uma espiritualidade lá, não tem uma religião, as pessoas não acreditam, não tem uma fé definida. É tudo por interesse. Agora, diz que a gente, assim, bens materiais não tem essa preocupação. É país do primeiro mundo, né? Mas não tem, é uma coisa fria, não tem aquela calorosidade. Ele disse que não voltaria a morar no Japão. Morou 10 anos lá e não voltaria.
Uhum. A China parece que é um pouquinho mais diferente, né? Apesar de... A Coreia do Norte, do Sul, né? Eu tive muitos colegas coreanos, chineses também, né? Mas o pessoal era muito mais simpático, né? Os japoneses eram mais desconfiados, né? Assim, e tem essa coisa, né? De não querer que associe. Eu fui chamar, como eu disse, né, um japonês perguntei se ele era coreano, né? Ele não gostou muito, Não né? botou, né? Fez E uma também cara. tem essa questão de Okinawa, né, professor? Que foi colonizada pelos... Porque a Segunda Guerra terminou e os Estados Unidos ficaram muitos anos. Eu acho que só devolveram Okinawa para o Japão mesmo na década de 70. Então tem uma rixa muito grande dos japoneses da ilha. Vou chamar de continente, porque Okinawa é uma ilha, né? É uma ilha na ilha. Só que é uma ilha menor. E os japoneses de Okinawa são mais descolados, pintam o cabelo, falam inglês. Uhum. E aí chega os japoneses de Tóquio. Chega os japoneses de Tóquio e da ilha e olha para esses caras, que esses caras aí são americanos, não são japoneses, não. Estão muito americanizados esses japoneses aí. Então fica essa rixa. Tem esse bairrismo lá. Um racismo, não, uma discriminação, né? Muito grande. Eu sei, porque tem uma influência ocidental muito forte, né? Americana muito forte, Muito forte, depois da Segunda Guerra, né? Depois desses julgamentos todos, da ocupação, né, pelos Estados Unidos, né? Que até hoje eu acho que tem base militar lá, né? Exatamente. Como também na Alemanha, né? Exatamente. Uhum. Pessoal, a nossa conversa tá boa, mas eu acho que a gente pode, para a gravação aqui, a gente fica conversando um pouquinho mais depois. Antelmo, você fica também, viu? Quero conversar com você. Tá vindo o Eliel. Só vou me despedindo por aqui, que eu vou fazer umas coisas aqui em boa casa. Noite para vocês. Eu vou parar a gravação. Tranquilo. Boa noite, amigo. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau, Antônio. Boa noite.